Eu gosto tanto do impacto que o Natal causa na nossa vida, gosto tanto de ver as coisas acontecendo, porque o Natal é fruto de planejamento, é resultado de um investimento que a gente faz, a gente se organiza e muda as coisas em casa, muda as coisas na igreja, no trabalho, é tanta coisa que a gente prepara porque o Natal se torna uma prioridade. Você está aqui porque o Natal é uma prioridade para você. Tudo foi planejado e a gente fez toda essa festa por causa do Natal. Mas essa data ela é importante para a gente perguntar e refletir profundamente. O que o Natal mudou na sua rotina nos últimos dias? Qual foi o impacto que o Natal causou? Ou melhor, o que é que você fez nesse período do Natal que você não costuma fazer no restante do ano? Quais foram as coisas que mudaram? Porque todos nós tivemos que nos preparar, todos nós tivemos que trabalhar, a gente teve que deixar algumas coisas de lado, a gente teve que adiar alguns interesses para que o Natal se realizasse. Tivemos que organizar o nosso tempo, nossa agenda, combinar com um ou com outro, para que o Natal estivesse no centro das nossas atenções. Mas perceba uma coisa, antes do Natal ser prioridade na terra, ele foi prioridade no céu. Deus trabalhou durante muitas eras para que o Natal, o primeiro Natal, se tornasse possível. Deus trabalhou através de homens e mulheres e preparou todo o caminho. O Natal foi uma prioridade nos céus, para que Deus enviasse seu Filho ao mundo, para que Ele pudesse marcar e mudar a história. E até os anjos trabalharam nesse projeto. Até os seres celestiais se envolveram, porque dessa vez Deus viria ao mundo de uma maneira totalmente diferente das outras. Ele apareceu de várias formas no passado, mas dessa vez, no primeiro Natal, Deus se esvaziou. Ele tomou uma forma humana. Deus foi gerado no ventre e Ele finalmente nasceu. Esse é o primeiro Natal. Quando nós lembramos disso, e até mesmo aqueles que se prepararam para aquele momento, foram pegos de surpresa. José e Maria tiveram que arrumar um lugar improvisado, outros tiveram que se reorganizar, tiveram que mudar a sua agenda, tiveram que colocar as prioridades deles em segundo plano, porque o Natal havia chegado. Algo maior se tornou o centro das atenções. E veja como o Natal é o exemplo de que há sempre algo dirigindo a minha vida e a sua vida. Nós temos sempre algo urgente, nós temos sempre uma prioridade, há sempre alguma coisa dizendo o que é importante para nós. Tem algo que ocupa o centro do palco, e a gente vai organizando tudo ao redor disso. Uma prioridade que puxa todas as outras coisas. Mas veja, assim como o Natal, eventualmente essa prioridade ela passa. Porque José e Maria voltaram para casa. Os magos, os pastores, todos tiveram que voltar para a sua rotina. O Natal passou e as outras prioridades voltaram à cena. E eu tenho certeza que é assim também na sua casa. Porque as pessoas foram embora, a louça ficou suja, a lata de lixo está cheia, e sinto te dizer, a fatura do cartão está chegando. A rotina volta, sabe? Eu pergunto a você, qual vai ser o novo normal depois do Natal?
Qual vai ser a nova rotina depois do Natal? A Bíblia nos conta essa história de uma maneira incrível lá em Mateus capítulo 2. Você está com a sua Bíblia aberta? Leia junto comigo. Mateus 2, a partir do versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém, certamente algum tempo depois, algumas semanas provavelmente, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou onde deveria nascer o Cristo, o rei prometido. E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim escreveu o profeta: tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou eles a Belém e disse: vão, informem-se com exatidão sobre o menino. Quando o encontrarem, avise-me para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei Herodes, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, não mais na hospedaria, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Algum tempo depois do nascimento de Jesus, alguns dias ou semanas, Jerusalém é surpreendida por uma grande comitiva. Eles eram reis do Oriente, reis magos, ou aqueles que interpretavam os tempos, homens de sabedoria, e eles perguntaram: ei, vocês já estão comemorando o Natal? Ei, como é que está o Natal de vocês? Vocês não sabem, nós viemos também participar do primeiro Natal. Onde está o rei? Nós viemos adorá-lo. E todos foram pegos de surpresa. Todos foram ali surpreendidos, porque Jerusalém era a capital do povo de Deus. Aquele era o povo escolhido por Deus. E ainda que eles estivessem esperando pelo Natal, pelo nascimento do rei prometido, nada tinha mudado na vida deles por causa do primeiro Natal. A vida do povo de Deus, daqueles que esperavam pela promessa de Deus, continuava a mesma. Seguiu normalmente. As prioridades, os planos, os sonhos, a rotina, tudo era como antes. Mesmo que uma estrela estivesse brilhando quase que em cima deles. Mesmo tendo as profecias, a palavra de Deus nas suas mãos, mesmo com os rumores de anjos e pastores rondando aquela cidade, eles não fizeram nada. Mas quando os reis magos apareceram dizendo: viemos adorar, quando esses homens vieram de longe dizendo: ei, nós fizemos uma grande viagem para adorar, nós trouxemos os nossos melhores presentes para adorar, nós mudamos a nossa agenda, mudamos as nossas prioridades para adorar, nós viemos aqui para adorar o rei, nada pode ser como antes. Nesse momento, a gente descobre o maior impacto que o Natal pode ter na nossa vida. A gente começa a perceber
que o Natal revela a nossa rotina. E a nossa rotina revela as nossas prioridades. E as nossas prioridades revelam o que nós adoramos de verdade. O que adoramos define o que amamos. O que adoramos define o que nós consideramos importante. Os magos mataram a própria rotina para adorar o rei. Mas Herodes preferiu matar o rei para adorar a própria rotina. Prioridades. Essas são as duas únicas escolhas que nós temos na nossa vida. E eu digo a você, toda a sua vida vai ser reflexo da escolha que você fizer. Qual dessas duas opções? Adoração é mais do que estar no lugar certo. Não é sobre estar em Jerusalém, não é sobre estar no templo da igreja, não é sobre estar em casa ou no trabalho. Adoração não se resume a conhecer a Bíblia, as Escrituras. Adoração é mais do que palavras e promessas. O próprio Herodes disse: eu quero ir lá adorar também. E talvez hoje alguns digam: quando Deus tocar no meu coração, aí eu vou adorá-lo. É um engano. A adoração significa reconhecer o que é importante de verdade. E não há nada mais importante em todo o universo do que o Deus que se esvaziou, que se fez como um de nós, nasceu humilde naquela manjedoura, em Belém da Judéia, há 2000 anos atrás. Eu pergunto a você, o que é que vai mudar na sua vida depois do Natal? Ou melhor, deixa eu refazer essa pergunta aqui. O que você vai adorar por causa do Natal? Veja, o Natal não deve ser apenas um momento que captura a sua e a minha atenção. O Natal precisa ser esse momento que muda a nossa adoração. E por que isso importa? Por que isso é importante de falar e de pensar agora? Porque nós estamos numa época onde nós estamos fazendo novos planos, estamos elaborando novos sonhos, estabelecendo novos objetivos, mas o que muda a nossa vida não são os novos sonhos. O que muda a nossa vida é aquilo que nós adoramos, não o que sonhamos. O que vai definir o seu futuro é exatamente diante do que você está se prostrando. Não são os objetivos e desejos que mudam a nossa prioridade, é a nossa adoração. O coração segue a adoração. Talvez reconhecer Deus na fragilidade de um bebê possa ser até mesmo algo que nos comove, mas talvez não faça a nossa vida mudar profundamente. Bebês são bonitos, mas dão trabalho. Talvez você vê esse bebê crescendo e fazer coisas incríveis como Jesus fez, pode até deixar você impressionado. Mas digo, quando você vê que aquele mesmo bebê cresce e morre, isso chama a nossa atenção. Isso faz a gente parar para poder pensar. Porque quando um bebê nasce, todo mundo fantasia a vida que ele vai ter. Mas quando alguém morre, a realidade cai sobre nós. A morte é real. E não há fantasias na hora da morte. Foi Jesus quem disse: quando eu morrer, quando eu for levantado, eu atrairei, eu serei prioridade para todos. Deixa eu te dizer algo.
eu e você não vimos uma estrela brilhando no céu, mas nós vimos uma cruz sobre uma montanha. Nós somos convidados a olhar para essa cruz, porque nós andávamos desgarrados, cada um procurando as suas próprias prioridades, os seus próprios objetivos, e sabe, a Bíblia tem um nome muito específico para isso, isso é pecado. Pecado significa toda prioridade que não está em Deus. Não é simplesmente fazer a coisa certa ou a coisa errada. É toda prioridade que não está em Deus. Mas Deus fez cair sobre esse Jesus, que nós celebramos hoje, nascendo. Deus fez cair sobre Ele os nossos pecados. E aqui está o maior desafio que você vai encontrar nesse Natal e em qualquer outro Natal da sua vida. Quem vai dar a vida pelos sonhos de quem? É você que vai dar a vida pelos sonhos de Deus? Ou você acha que Deus tem que dar a vida dele pelos seus sonhos? E a gente sabe que só tem uma resposta certa. Ou nós matamos a nossa rotina para adorar ao Rei, ou nós vamos querer matar o Rei para adorar a nossa rotina. Quero trazer essa palavra, essa reflexão a você hoje, para que você possa olhar ao redor, a começar em você contemplar todos ao redor, cada um em sua rotina, cada um com sua prioridade, cada um fazendo escolhas de acordo com aquilo que adora, de acordo com aquilo que considera importante, com aquilo que é prioridade. E eu digo a você, se Jesus é realmente digno de adoração, então as pessoas precisam vê-lo através da minha vida e através da sua vida. As pessoas precisam reconhecê-lo. E eu quero hoje fazer um desafio especial de Natal para você. Você está pronto? Você já estava esperando por esse momento? Fale a verdade. Então você vai pegar o seu celular em nome de Jesus. Eu tenho um desafio de Natal para você e você vai começar com o seu celular. Pastor, não é pecado pegar o celular da igreja? Então, você já estava com o celular desde o começo aí, você não vai me enganar. Não tem como. Pode pegar o seu celular, ainda mais agora que você vai fazer uma missão, você vai cumprir um desafio muito especial. Quarta-feira que vem, nós vamos celebrar o culto de Ano Novo, o culto da virada, onde nós vamos adorar a Jesus. E eu quero que você mande para alguém agora, dizendo: olha, no Ano Novo, você vai estar comigo adorando Jesus. É um convite, você vai dizer: no Ano Novo, você vai estar comigo aqui. Você não vai para outra igreja, você não vai para outro lugar, você tem a sua igreja, você tem o seu lugar aqui. Você vai estar aqui e você vai adorar a Jesus comigo. Você vai dizer: olha, Jesus é a razão da minha esperança, Ele é o alvo da minha adoração, e você vai adorar a Ele junto comigo, porque não vai ser uma mudança no calendário, não vai ser simplesmente uma nova data, vai ser uma mudança de vida, porque a adoração será totalmente rendida a Jesus. E para a glória de Deus, nós pedimos que seja assim de uma vez por todas, impactando tudo em nossa vida, a mudança de quem é adorado. Na semana que vem nós estaremos juntos aqui, amém? Você acredita nisso? Você confia nisso? Você decide isso junto comigo? Amém? Nós vamos estar juntos, adorando a Jesus. Sabe, querido, nós temos uma missão tão importante, porque esse é o sentido do Natal, esse é o grande significado dessa data. Enquanto houver alguém que não esteja adorando ao Pai em espírito e em verdade, eu e você temos uma missão. Enquanto houver alguém que ainda está preso em tantas prioridades que não apontam para Jesus, nós temos a missão de proclamar, de dizer: Jesus nasceu. Ele é o único digno de ser adorado, porque Ele morreu por nossos pecados, Ele ressuscitou para que nós fôssemos aceitos por Deus. Agora imagine não somente nesse Natal, imagine nos próximos natais. Imagine essa cidade iluminada, e mais do que isso, imagine pessoas iluminadas por Jesus,
vidas, não somente casas, não somente prédios. Imagine corações iluminados, rendidos em adoração a Jesus, assim como nós estamos aqui nessa noite. E eu desafio você a olhar, a levantar os seus olhos e ver essa cidade adorando o Pai em espírito e em verdade. Vale a pena abraçar essa missão, vale a pena. Isso significa adorar, isso significa render-se à missão do Pai por amor a Ele. A prioridade dele é a nossa prioridade, isso é adoração, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, eu quero orar por você, porque é Natal, essa é a nossa esperança, por isso Jesus veio, Ele nasceu para uma missão, assim como eu e você nascemos para essa missão, para que todo o mundo adore a Jesus, para que Ele seja o centro de todas as coisas, Ele seja Senhor, Ele seja o Rei, Ele seja o Salvador, Ele seja o Maestro, aquele que dirige as nossas vidas em direção à vontade de Deus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, obrigado pelo Natal. Obrigado porque o Natal revela a nossa prioridade. Obrigado porque o Natal revela o que é importante para nós. E nós precisamos reorganizar a nossa rotina para alinhar o nosso coração, a nossa vontade, à sua vontade. Senhor, nós precisamos demais da intervenção do Senhor, da mesma forma que Jesus nasceu, da mesma forma que Ele fez as tuas obras, da mesma forma que Ele morreu e ressuscitou cumprindo a sua vontade. Eis aqui cada um de nós, para em nosso tempo, em nossa geração, cumprirmos a nossa missão, dedicando a nossa vida ao Senhor. Muito obrigado, obrigado pelo Natal, obrigado por essa esperança, obrigado por essa certeza de que o Senhor intervém e de que o Senhor faz a sua vontade, e nós pedimos, faça em nós também, faz mais uma vez. Não nos deixe andar perdidos em nossos pequenos sonhos, em nossos projetos que são tão pequeninos comparados aos seus, mas faz-nos viver a sua vontade, que venha o seu reino, seja feita a sua vontade assim na terra, como é no céu, em nome de Jesus, amém. Feliz Natal, vá viver para a glória de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, queridos.